Graça e paz a todos os nossos queridos irmãos que estão aqui nessa noite. Vamos começar o nosso culto, culto de ensino, culto de louvor, culto de adoração. Eu vejo assim, irmãos, que todo culto é um culto de ensino, como também é um culto de louvor, como também é um culto de adoração, como também é um culto de libertação, porque Deus faz tudo no momento em que nós estamos na presença dEle. Todas essas coisas acontecem. E eu quero começar o nosso culto lendo ali no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43 em diante, diz assim: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Amém, irmãos? Queridos, a igreja do Senhor é um lugar de transformação, de mudança, de fortalecimento espiritual. A igreja do Senhor é um projeto que nasceu no coração do Senhor. O Senhor diz: edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, o edificador da igreja é Jesus. E quando ele diz que ele edifica, ele é o edificador da igreja, mas ele diz a minha igreja, ou seja, o dono da igreja também é Jesus. E ele quis que a igreja estivesse presente na terra, para que através da igreja a sua obra tivesse continuidade na terra. Ele veio realizar uma obra de salvação, mas ele teve que voltar ao Pai, mas ele deixou a igreja. A igreja ficou com o propósito de ser a representante da ação, da presença e do agir de Deus na terra. Então a igreja, irmãos, somos nós, amém? A igreja somos nós, e essa igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja original, é a igreja da origem, é a igreja apostólica, é a igreja primitiva, é a igreja que começou, irmãos, e deu origem a todas, vamos dizer assim, as igrejas que hoje existem em relação às suas denominações em diferentes características, mas havia uma igreja só no início, a igreja dos apóstolos. E essa igreja, irmãos, era um lugar onde as pessoas aprendiam a entender que Deus é um Deus de maravilhas, que Deus faz sinais, que Deus faz prodígios, que Deus faz maravilhas pelo poder do Espírito Santo na vida daqueles que o servem. O Espírito Santo de Deus está na vida dos crentes, o Espírito Santo de Deus está na vida daqueles que estão em Cristo Jesus, e através dessas vidas o Espírito Santo opera maravilhas. Amém? Quem crê nas maravilhas do Senhor? Quem tem o Espírito Santo aí? Então eu quero dizer para você, você é um portador das maravilhas de Deus. Aonde você está, ali as maravilhas de Deus podem se manifestar através da sua vida. A palavra de Deus diz que pela vida dos apóstolos muitos sinais e maravilhas eram feitos. Irmãos, aconteceram coisas tremendas naquela igreja, curas sobrenaturais aconteciam ali constantemente. Eu não esqueço, irmãos, que aí nós estamos lendo o capítulo 2, mas no capítulo 3, quando Pedro e João vão à porta formosa do templo, lá está um coxo, paralítico de nascença, um coxo, uma pessoa que nunca tinha andado antes. E ele chega ali na porta do templo, aquele coxo pede uma esmola, e Pedro, olhando para ele, fitando os olhos nele, disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem, irmãos, deixou de pedir esmolas, deixou para trás aquela vida de coxo, porque o Senhor chegou na vida dele, não para dar uma esmola, mas para dar uma cura. Não apenas para amenizar o seu sofrimento, mas para resolver o seu sofrimento. Eu quero dizer para você que nós temos um Deus que não vem para amenizar, Ele não vem para melhorar, Ele vem para resolver, Ele vem para pôr um ponto final na nossa vida, irmãos, de tragédia, de miséria, como era a vida daquele homem. Então esse foi apenas um dos milagres que aconteceu na igreja. Mais para frente, adiante, a gente vai caminhando na palavra, a gente vai ver a história de Dorcas, a costureira que morreu, e Pedro foi lá, orou por ela, e ela ressuscitou. Houve ressurreição naquela igreja. Ou seja, muitos sinais e maravilhas se faziam pelas mãos dos apóstolos. Assim como Deus quer fazer muitos sinais e maravilhas
pelas mãos dos crentes da Igreja Batista em Itatiaia, pelas mãos do Jonas, pelas mãos da Luana, pelas mãos do Davi, do Sebastião, temos dois aqui, pelas mãos da Maria Palmira, da Marliene, pelas mãos do pastor Gaudilei, pelas nossas mãos, Deus pode fazer maravilhas. A igreja é um lugar onde a gente aprende a entender que o nosso Deus é um Deus de poder e que opera com poder através das nossas vidas. Mas a igreja também era um lugar onde as pessoas aprendiam a exercitar a generosidade como fruto do amor cristão. A Bíblia diz que todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Ou seja, as pessoas elas não se conformavam em ter e o outro não ter. Elas não ficavam felizes porque elas tinham bens. Elas ficavam felizes quando elas tinham a oportunidade de pegar os seus bens e repartir com aqueles que não tinham. Era uma igreja, irmãos, onde a generosidade do amor falava mais alto na relação entre os crentes. Os crentes cuidavam uns dos outros. Quem tinha mais, cuidava de quem tinha menos. Amém, igreja? Quem tinha mais, dividia com quem tinha menos, de modo que todos tinham tudo em comum. E essa igreja, irmãos, que existiu lá atrás, ela pode existir hoje. Ela pode se manifestar nos dias de hoje, como se manifestou no passado, como uma igreja generosa, onde os crentes cuidam uns dos outros. Basta nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos leve a viver a generosidade do amor em Cristo Jesus. Mas a igreja também era uma igreja, irmãos, onde o povo perseverava. Aqui diz no versículo 46, eles perseveravam unânimes todos os dias no templo e nas casas, comendo junto com alegria. Ou seja, o povo perseverava na comunhão, o povo perseverava na unidade. Ou eles estavam juntos nas casas, ou eles estavam juntos no templo. Mas de uma forma ou de outra, eles estavam juntos. Será que hoje nós estamos juntos? Será que hoje nós podemos dizer que nós estamos juntos, irmãos? Estamos juntos. Tem uma frase que o pessoal gosta muito de dizer assim: estamos juntos. Aí faz assim com a mãozinha: estamos juntos. Será que hoje realmente nós estamos juntos? Nas lutas, nas dificuldades, né? Estamos juntos realmente como servos de Deus para fazer a obra do Senhor, para evangelizar o mundo, né? Para ganhar almas para Jesus. Será que nós realmente estamos juntos? Aquela igreja era uma igreja onde o povo tinha o lema do "tamo junto", lá funcionava, o "tamo junto" realmente lá acontecia. Será que nós estamos realmente vivendo isso nos dias de hoje? Mas também, irmãos, estar na igreja naquela época era uma oportunidade para vivenciar uma igreja poderosa, uma igreja contagiante, aonde os crentes, eles viviam com tanta intensidade a fé em Deus, e eles viviam com tanto compromisso a palavra de Deus, e eles tinham tanto compromisso com a vontade de Deus, que a vida deles contagiava o mundo com a vida de Deus. A igreja daquela época não era uma igreja que era contagiada pelo mundo, ela contagiava o mundo. A palavra de Deus diz que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam se salvando. Ou seja, o povo louvava a Deus, caía na graça do povo e Deus ia acrescentando. Ou seja, simplesmente a igreja contagiava o mundo. As pessoas que estavam no mundo queriam estar na igreja. Hoje nós estamos, parece que vivendo um tempo inverso. Parece que o povo está na igreja, mas querendo ir para o mundo. Parece que o mundo está contagiando muita gente dentro da igreja, de modo que as pessoas estão na igreja, mas pensando no mundo, pensando nas coisas do mundo, pensando nos prazeres do mundo. Irmãos, a igreja parece que hoje está na contramão da vontade de Deus, porque ela está muitas vezes reunida, mas contagiada pelos prazeres mundanos. E naquela época era diferente, a igreja estava reunida, mas contagiada pela vida de Deus, pelo poder de Deus, pela glória de Deus, a tal ponto, irmãos, que quem não estava na igreja queria estar. As pessoas olhavam para a igreja e falavam: eu tenho que estar lá dentro, eu tenho que ir para lá, porque o que tem ali é contagiante. Nós precisamos ser esta igreja, nós precisamos voltar a ser esta igreja que foi a igreja do passado, né? A igreja do passado, mas que não
passou na sua essência. Era a igreja do passado, mas que não perdeu o seu valor, que não perdeu o seu poder. Se nós, como igreja do futuro hoje, voltarmos às práticas que essa igreja realizava no passado, nós nos tornaremos uma igreja poderosa novamente. Aquela igreja, o poder dela não estava na sua denominação religiosa, porque não tinha denominação. Se nós pararmos para pensar nisso, não tinha a igreja, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Sara Nossa, não tinha nada disso, irmãos. Os irmãos pararam para pensar nisso, não tinha denominação. A força da igreja não estava na denominação, estava na essência de viver para a glória de Deus. A igreja não é um passatempo. A igreja não é um lugar que você vem para passar tempo. A igreja é um lugar onde você vem para assumir compromissos sérios com Deus e permitir que esse Deus mude a sua vida, transforme o seu coração, mexa no seu caráter, né? Use a sua vida como um canal de bênção aonde Ele te enviar. Então nessa noite eu quero abrir aqui com essa palavra, né? E quero convidar você a ficar em pé também, para que nós possamos orar, colocar diante de Deus as nossas vidas. E nesse momento eu quero aproveitar, né, esse momento de oração, e eu quero que vocês se unam, né? Vamos orar aí de 2 em 2. Vou pegar a Marlene, vou colocar ao lado da Luana, o Davi, eu vou colocar para orar com quem? Temos poucas mulheres aqui, né? Vamos fazer o seguinte: a Marlene ora com a irmã Cida, a Luana ora com a Mariana, que é embaixadores, mensageiras, né? Embaixadoras, né? Mensageiras do rei, né? O Sebastião com o Jonas e o pai e o filho, né? Oram juntos ali atrás. Então, podemos fazer assim, irmãos? É o Davi. O Davi vem aqui, a gente dá um jeito aqui.